Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui nesta noite para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui de forma presencial. Saiba que para mim é um privilégio me dirigir a vocês que estão aqui presentes para expor-lhes as Escrituras Sagradas. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso, nosso amado Senhor Jesus Cristo, lhes abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações de cada um de vocês aqui presentes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é um privilégio muito grande estar me dirigindo àqueles irmãos que semanalmente têm nos acompanhado através do YouTube. Saiba que para mim é um privilégio me dirigir a cada um de vocês e também toda semana expor as Escrituras para cada um de vocês também aos domingos a partir das 15 para 7 da noite. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade. Deixe seus comentários aí para que nós possamos ir interagindo, para que o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo de relevância para cada um de vocês e assim possa mostrar a outras pessoas também. Eu também agradeço a você que é novo, você que tem nos acompanhado e ainda não se inscreveu em nosso canal. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, clique aí na barra de inscrições aí abaixo do vídeo, para que você fique aí por dentro de tudo que nós publicarmos a partir de agora em nossa plataforma. Clique no sininho das notificações para que quando um novo sermão ou um corte de vídeo for publicado, você possa ser notificado de que um conteúdo novo entrou em nosso canal, para que assim você possa também ser abençoado com a palavra de Deus. Eu peço que vocês comentem, compartilhem. Vocês têm toda a sua liberdade de compartilhar com seus irmãos em Cristo, para que assim esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e abençoar outras pessoas também, assim como abençoou a cada um de vocês. Eu agradeço pela audiência de cada um e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu também agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de todas as sextas-feiras e domingos estar aqui neste local de reunião para expor a palavra de Deus. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, de versículo 1 até o 11. E acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, de versículo 1 até o 11. E nos diz da seguinte maneira: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém?
lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Eu gostaria, nesta noite, de abordar esse texto aqui e olhar para ele com um olhar diferente. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu sei que vocês se recordam que recentemente eu já expus esse texto, só que naquele dia eu olhava por um outro ângulo. Hoje eu gostaria de olhar para esse texto do ponto de vista do que se passou ali, das tentações de Jesus e o que isso implica para nós nos dias de hoje. Então, imediatamente, meus irmãos, após Jesus ser batizado, ele foi levado para o deserto, ali pelo Espírito Santo, onde ele seria tentado pelo diabo. Aqui vemos a relação de submissão que Jesus tinha em sua humanidade em relação ao Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui uma relação de submissão e intimidade que Jesus ele tinha em relação ao Espírito Santo, de modo que aqui Jesus ele revela para nós, meus irmãos, o paradigma, o modelo de amor, obediência e submissão que nós temos que ter em relação ao Criador. Então Jesus ele está nos dando um exemplo aqui, ele está se mostrando como paradigma, como o modelo de submissão, amor e obediência que nós temos que ter em relação ao Pai. E deste modo, Jesus, ao ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, onde o seu amor, a sua obediência em relação ao Pai seriam colocados à prova, de modo que o que seria provado aqui seria a entrega do Filho em relação ao seu Pai. Então Jesus foi levado ali pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, onde ele seria provado em relação à sua obediência e sua submissão ao Pai. E aqui Jesus nos ensina algo extraordinário. Ele nos mostra que ele não passaria neste teste por simplesmente citar as Escrituras, meus irmãos, mas por obedecê-las. Jesus ele passou no teste ali no deserto, sendo testado pelo diabo, através de toda essa tentação aí, nesses 3 tipos de tentações que o diabo aplica nele. Ele passou no teste não por simplesmente citar as Escrituras, mas porque ele obedecia às Escrituras. O que isso parece para nós? O que isso aplica em nossas vidas? Isso aplica em nossas vidas de forma clara que nós também temos que não só citar as Escrituras, nós temos que obedecer o que está aqui escrito. Eu posso dizer para vocês que seitas religiosas sabem muito bem citar textos de cor muito melhor do que muitos cristãos. E por quê? Eles têm um método robotizado para decorar os textos que lhe convém, para ludibriar aqueles que são incautos. Então não basta você citar as Escrituras, meus irmãos, você tem que obedecer às Escrituras da mesma forma que Jesus obedeceu e por isso ele passou no teste. E deste modo, aqui Satanás ele aplica 3 tipos de tentações aí no Senhor Jesus. 3 tipos de tentações que João descreve lá em 2 João, lá em 1 João, no capítulo 2 e versículo 16. Mantenha o seu dedo marcando aí o capítulo 4 de Mateus, mas vamos dar um pulinho aqui na primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 16. Então nós vemos aqui Satanás aplicando 3 tipos de tentações em Jesus, que nós encontramos aqui em 1 João, no capítulo 2 e versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, em primeiro lugar, o que Satanás ele faz aqui? Ele aplica em Jesus a cobiça da carne, quando ele tenta Jesus incitando-o a transformar pedras em pães, aproveitando-se assim da sua necessidade que era a fome. Então ele sentiu essa cobiça aí. Em segundo lugar, cobiça dos olhos, ao lhe mostrar os reinos deste mundo
e a glória de todos eles, demonstrando assim Satanás que, como Deus deste século, ele tinha algum poder sobre este mundo aqui, ainda que um poder usurpado. Então, a primeira tentação que Jesus passa ali é a cobiça da carne. Em segundo lugar, ele passa pela cobiça aí dos olhos. E em terceiro lugar, Satanás aplica aí, diante de Jesus, a soberba da vida, essa cobiça do homem aí, por grandeza aqui neste mundo. O diabo lhe oferece todos os reinos deste mundo. E perceba a prepotência aí de Satanás ao oferecer para Jesus algo que pertence a ele já. Mas o que Jesus tinha que fazer para receber todo esse poder que Satanás ele tem aqui sobre este mundo caído, era simplesmente ajoelhar-se e adorar a Satanás. O que prontamente Jesus ele rejeita, pois ele se submete e ama a vontade do seu Pai. Então perceba a atitude que Jesus ele toma aqui, meus irmãos. Diante de toda essa afronta do diabo, de todo esse ataque aí, de colocar todas essas cobiças diante dos seus olhos, ele em submissão e amor ao Pai, ele rejeita prontamente. Eu gostaria de chamar a sua atenção com relação a isto. Quantas tentações você tem passado, quantas provações o diabo tem colocado diante de ti. E perceba, analise a sua vida, como é que você tem reagido. Você tem reagido em submissão a Deus? Você tem reagido citando as Escrituras para o diabo? Você tem reagido aí com oração fervorosa, demonstrando para ele que você conhece e obedece a palavra de Deus? Ou você simplesmente aí cede às tentações? Então Jesus prontamente ele rejeita, pois ele ama e se submete à vontade do seu Pai. É necessário nós nos submetermos à vontade de Deus. E a vontade de Deus para o seu povo é a santificação, é a abstenção de tudo que é contrário à sua palavra, é a abstenção do pecado, de tudo aquilo que confronta a nossa natureza. Nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nos tenta e nos leva a pecar. Nós temos que voltar para a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Como dito, não é simplesmente citar a palavra e dizer eu creio. É somente a Escritura. Eu creio em somente a Escritura, mas você deve crer em toda a Escritura, não é somente a Escritura. Então Jesus ele reage aí aos ataques do maligno desta forma, e a resposta dele é obediência. Obediência ao seu Pai, obediência ao Deus Todo-Poderoso, obediência a Yahvé. Você tem obedecido a Cristo? Você tem se submetido à sua vontade? Ou você tem dado ouvidos a um falso ensino, uma falsa religião? Tem dado ouvidos a falsos profetas? Você tem vivido uma religião falsa, algo que não te confronta a cada dia e te mostra o teu pecado? Você tem vivido aí uma palavra que afaga o teu ego? Então eu digo para você, é tempo de se voltar para a palavra de Deus. É tempo de reagir ao que Deus está mostrando nas Escrituras. Acompanhe comigo os versos de 1 a 4 aqui do capítulo 4 de São Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, prontamente depois de ser batizado, Jesus imediatamente é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele jejua 40 dias e 40 noites. E depois desse período de tempo, quando ele já está debilitado, quando a fome veio, foi que veio a tentação. Veja o que segue aqui, ó. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ó. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Então nesses versos, meus irmãos, o diabo usa a mesma tática que os seus servos, os falsos profetas, eles costumam usar. Percebam, meus irmãos,
que ele não começa com uma negação direta da divindade de Jesus, mas coloca uma dúvida sutil, pois perceba que o tempo inteiro, o que o diabo fica fazendo aí? Ele fica declarando o seguinte: se você é o Filho de Deus, vai e faça tal coisa. Se você é o Filho de Deus, faça isso e faça aquilo. Então ele não começa com uma negação direta à divindade de Jesus Cristo, mas ele coloca uma dúvida sutil. Pois percebam, o tempo inteiro o diabo, o carrancudo diabo aí, ele declara o seguinte: se tu és o Filho de Deus, faça isso e faça aquilo. E isso não porque ele não cresce que Jesus era o Filho de Deus, mas porque ele queria colocar uma dúvida no coração do nosso Mestre, para que ele não cumprisse sua missão. E qual era a missão dele? A missão dele era ir para a cruz, morrer por pessoas indignas, por pessoas que muitas vezes blasfemam e praguejam, muitas vezes pessoas que não estão nem aí para o seu sacrifício. Mas ele foi para a cruz. Ele foi por minha causa, ele foi por tua causa. O diabo não queria que ele cumprisse a sua missão, e assim como Israel falhou lá no deserto, porque Israel tipifica a Cristo ali, esses 40 anos no deserto, representa os 40 dias de Cristo. Ele queria que Jesus também falhasse, e essa é a mesma estratégia que o diabo havia usado aí com Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 1. Ele colocou uma dúvida sutil. Eles colocam dúvidas sutis aí, falando dos falsos profetas, coisas do tipo assim: a Bíblia deve ser atualizada, a Bíblia deve ser contextualizada e moldada de acordo com essa cultura maldita e podre que nós vivemos hoje. Muitos, como Ed René Kivitsky, querem contextualizar a Bíblia, atualizar a Bíblia em relação à nossa cultura podre e pecaminosa. Mas eu digo para Ed René Kivitsky, para o inferno com a sua doutrina, para o inferno com seu ensinamento que destrói tudo que os apóstolos e profetas durante todo o seu ministério ensinaram e que construíram debaixo de muito suor e esforço e sangue derramado. Para o inferno todos os falsos profetas, todos aqueles que contradizem as Escrituras, homens que querem contextualizar a Bíblia, moldá-la a essa cultura podre em que vivemos hoje. E do mesmo modo, meus irmãos, os falsos mestres, usados pelo diabo, eles fazem hoje, eles não vão negar de cara que a Bíblia é a palavra de Deus, eles não vão negar de cara a sua suficiência, a sua inerrância, mas vão colocar dúvidas sutis como essa aí que eu falei para vocês. É necessário contextualizar a Bíblia. Mas percebam, meus irmãos, que a contextualização que eles querem fazer não é chamar a atenção do público para compreender a Bíblia, mas para engendrar o seu veneno aí, mortal e pecaminoso. Eles, como conta-gotas, pegam um copo de leite representado aí na palavra de Deus e vão pingando gotas e mais gotas aí de veneno mortal. E à medida que o povo vai se alimentando daquilo, o povo vai morrendo espiritualmente. Por que temos tantas igrejas cheias hoje e tantos cultos mortos? Cultos que não adoram a Deus, cultos que apenas afagam o ego. Então eles não vão negar de cara a palavra de Deus e sua suficiência, autoridade e inerrância, mas vão colocar dúvidas sutis, quase imperceptíveis, e vão colocar uma dúvida ao nosso relacionamento com o Eterno. Tudo isso para colocar em xeque a nossa obediência, a nossa vida espiritual, intimidade e devoção com relação ao Criador. Eles vão colocar dúvidas sutis para tentar distorcer o que o ensino bíblico tem ensinado. Muitos hoje chegam ao ponto de colocar na Bíblia palavras que não estão escritas ali. Em uma certa feita, vi certo pregador dizer que a Bíblia não condena o pecado do homossexualismo. E eu poderia mostrar 1 Coríntios 6, poderia mostrar Romanos 1, o livro de Levítico, e assim por diante, muitas outras escrituras que condenam o pecado da homossexualidade. E eles vêm dizer que a Bíblia não fala nada contra. Muitos falam de usar Jesus como chave hermenêutica,
Só que por trás disso aí há um laço terrível do diabo, porque eles dizem o seguinte: aquilo que Paulo falou que não concorda aparentemente com Jesus, eu vou deixar de lado. Mas a pergunta é, meus irmãos, quem foi que inspirou o apóstolo Paulo a escrever o que ele escreveu? Jesus pode não ter falado nada a respeito do homossexualismo, mas Paulo e Moisés escreveram. Será que isso não basta para o cristianismo? Será que isso não basta para os cristãos? Muitos falam o seguinte: eu posso interpretar a Deus da forma que eu entendo. E você não precisa me ensinar o que eu tenho que fazer ou o que eu deixo de fazer. Eu não estou aqui para dar as cartas do jogo para você, eu estou ensinando o que as Escrituras dizem. Não é o pastor Álvaro, não é o pastor A ou o pastor B que está dizendo o que você tem que fazer. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que algo é errado, então é errado e eu vou insistir que é errado até o final. Não importa o que o espírito do diabo possa falar na boca dos falsos profetas. Jesus, ele nos ensina que é possível nós vencermos todos esses ataques aí do diabo neste mundo. É possível vencermos os ataques do diabo. Nós devemos confiar em Cristo, pois ele nos ensina que a obediência é melhor do que o pão cotidiano. Não foi o que ele respondeu para o diabo aí? Quando o diabo de forma deturpada cita as Escrituras, quando diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse: mas está escrito também, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É Theos Pneutra, ou Theos Soprada, como dizia o pastor Marcos Granconato. É algo que vem diretamente do Espírito de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Acompanhe comigo os versos 6 a 11. E lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês no que culmina o falso ensino, meus irmãos. E percebam que o diabo, à medida que ele vai tendo esse discurso com o Senhor aqui, ele vai citando as Escrituras e vai citando todo deformado, todo deturpado. E no final culmina em idolatria. Percebam o que ele pediu aqui. Eu te mostro toda a glória desses reinos, e se você prostrado me adorar, eu vou te dar a glória de todo esse mundo aqui, todo o poder deste mundo. E Jesus o repreende. Jesus respondeu e repreendeu este poderoso ataque do diabo, de Satanás. Ele não respondeu com um milagre extraordinário, mas, como eu dizia anteriormente, ele repreendeu o diabo citando as Escrituras, demonstrando com autoridade que ele vivia e obedecia a essa palavra de Deus, porque se ele não obedecesse, ele não teria autoridade para repreender o diabo. Então ele não rebate o diabo com um milagre extraordinário, mas com a palavra de Deus escrita e autoritativa, suficiente e inerrante e eficaz para cada um de nós. Viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios, expressada pela unção do Espírito Santo, algo que está à nossa disposição a todo momento, só que muitas vezes nós negligenciamos, meus irmãos. Quanto tempo você gasta lendo as Escrituras nos seus lares, nas suas casas? Quanto tempo você tem gastado em oração? Será que tem feito, como disse o Paul Washer, tem feito aí orações fracas, sei lá, de 15, 20 minutos, que não passam nem do teto? Orações sem sentido, sem propósito? Ou você tem feito orações robustas, que passam aí
de meia hora. Então, muitas vezes, nós negligenciamos a palavra de Deus, que está à nossa disposição a todo momento. Basta nós nos saturarmos dela, nos aprofundarmos nela, comermos a palavra, vivermos a palavra. O que será que falta para os cristãos se converterem e entenderem que nós não devemos servir a Cristo do modo que nós pensamos ou que nós acreditamos? Ou que nós definimos em nossa mente? Certa feita, vi uma irmã dando um testemunho e dizia o seguinte, que uma outra pessoa chegava para ela e dizia: quem foi que deu autoridade para vocês definirem como é que eu adoro o meu Deus? E ela dizia: você pode adorar o seu Deus da forma que quiser, mas dentro do cristianismo você tem que adorar a Deus da forma que aqui está escrito. Se você não obedecer a Deus e adorá-lo da forma que está prescrito, você está adorando outro Deus que não é o Deus cristão. Então é necessário refletirmos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E basta nós nos saturarmos com ela debaixo de muita, mas muita oração, e nós vamos ter êxito diante das provações e tentações que nós vamos enfrentar neste mundo. Satanás, ele mostrou que conhecia muito bem as Escrituras, meus irmãos. Sim ou não? Ele não mostrou que conhecia, mas o seu coração estava cheio aí de intenções equivocadas, o que mostra que um homem, meus irmãos, ele pode ter o coração e a mente cheia de teologia, e até boa teologia, mas pode até falar como alguém que ama e crê as Escrituras, e crê nas Escrituras. Mas se o seu coração está cheio aí de más intenções, isso vai fazer com que o seu ensino se torne horrível. Eu vou repetir isso que eu disse aqui. O homem, ele pode estar com a sua mente e com o seu coração cheia de teologia e até boa teologia, mas se o seu coração está cheio de más intenções, isso vai fazer com que o seu ensino se torne horrível, longe de Deus e, portanto, longe das Escrituras. Por isso eu quero dizer para vocês que não basta citar as Escrituras, meus irmãos, como fez o diabo aqui, mas temos que obedecer como Jesus obedeceu às Escrituras, viver, nos submeter à palavra de Deus por completo e, como diriam os reformadores, toda a Escritura, ou seja, viver as Escrituras em sua totalidade. É somente a Escritura, mas também toda a Escritura. Nos versos anteriores, o adversário havia tentado Jesus com o objetivo de fazê-lo desobedecer e desonrar o Pai. Não tendo sucesso, agora ele novamente volta a citar as Escrituras. E não sei se vocês conhecem a Escritura que o diabo citou ali, mas foi o Salmo 91, versículo 11 e 12. Abra comigo no Salmo 91, versículo 11 e 12. E ele diz assim, ó, Salmo 91, versículo 11 e 12, ó, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então percebam, como eu estava dizendo para vocês, o diabo ele conhecia muito bem as Escrituras. Só que não basta conhecer, não basta conhecer e citar as Escrituras. Nós temos que viver as Escrituras e compreendê-las da forma correta. Então ele conhecia, ele cita, mas totalmente deturpado, e incita Jesus a tentar a Deus, incita Jesus a quebrar o mandamento de não tentarás o Senhor teu Deus. E assim como os malditos falsos profetas da teologia da prosperidade e da confissão positiva, que vivem tentando a Deus por meio de suas reivindicações frívolas e também equivocadas, suas malditas determinações, mostrando assim como se eles tivessem alguma autoridade sobre o Criador, mas nós vemos que eles não têm nenhum tipo de autoridade, não passam de engodos e de charlatanismo. Falsos profetas podem demonstrar que têm autoridade sobre o Criador, podem mostrar que têm autoridade sobre Deus e sobre as Escrituras, mas no fundo não passam de reivindicações frívolas e de falsos testemunhos, determinações equivocadas e malditas que tentam a Deus. Eles continuam mantendo aí sua tentação diante de Deus. Eles quebram o mandamento de Deuteronômio
capítulo 6, versículo 16. Veja o que diz aí em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 13. Deuteronômio 6 e versículo 13 nos diz da seguinte maneira. Deuteronômio 6 e versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. E no 16 ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Então esses homens que se dizem profetas de Deus, profetas da prosperidade, homens que têm uma iluminação maior do que os outros, eles quebram o mandamento de não tentarás o Senhor teu Deus e quebram outro mandamento de somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, pois eles vivem tentando a Deus, o que claramente Jesus, ele ensina o oposto aqui. E por fim, todo falso profeta ungido pelo diabo, eles reivindicam a adoração para si. Não foi o que o diabo fez aqui? Ele foi trazendo todo o seu engodo, trazendo todo o seu falso ensino. E por fim, ao culminar o seu falso ensino, ele exigiu adoração para si. Então eles vivem tentando a Deus, o que claramente Jesus ele ensina o oposto. E por fim, todo falso mestre, assim como o diabo, eles reivindicam a adoração para si, o que Jesus reprova com veemência, ao dizer somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, demonstrando que nós devemos nos submeter apenas ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. O relato de Mateus nos mostra outra coisa aqui. De forma clara, ele nos mostra que todo o falso ensino, todo ensino equivocado, irá terminar em idolatria, seja ela voltada aí para o falso profeta, a própria religião, ou eu poderia dizer a própria denominação. Então percebam que falso ensino, no final de tudo, seu objetivo é levar os homens à idolatria. Volte um pouco para trás, veja o que aconteceu no livro do Êxodo. Moisés ficou afastado durante 40 dias em oração, ali refazendo as tábuas da lei, recebendo as tábuas da lei. E quando ele retorna, ele vê o povo ali em idolatria, adorando um bezerro de ouro. Só que percebam, começou com um falso ensino, começou com o aperto diante do sumo sacerdote, que era Arão, o irmão de Moisés. Eles chegaram apertando o Arão e dizendo a esse Moisés aí, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Vai e faça deuses para nós que nos vão adiante, esses deuses que nos tiraram do Egito. E ele vai e faz um bezerro de fundição. Então perceba que começa com uma dúvida sutil, começa com um falso ensinamento, acrescentando uma coisa aqui, outra ali. E quando os seres humanos começarem a ver, já vão estar feito a Europa. A Europa já tem ali uma minoria de cristãos, cerca de 5% da população da Europa é cristã, 2% da cidade de Londres é cristã e o restante não acredita mais em nada. Muitos podem botar isso daí na conta do calvinismo, mas eu posso dizer para vocês, não foi o calvinismo que tornou os teólogos ateus, foi o ensino da teologia liberalista. A teologia liberal que deixou esses homens loucos e começaram a colocar dúvidas na palavra de Deus. Não foi o calvinismo e muito menos o arminianismo wesleyano que predominava ali a Europa, não. Foram os homens com seu coração corrompido que se renderam ao falso ensino. Então o relato de Mateus nos mostra de forma clara que todo falso ensino irá terminar em idolatria. Como dito, seja ela voltada ao falso profeta, à própria religião, ou poderíamos dizer, à própria denominação. Falsos mestres, meus irmãos, eles são lobos, gulosos e ferozes. E ainda que eles aparentem ter boas intenções, seu coração foi corrompido pelo diabo. E eu poderia dizer para vocês, minha avó sempre dizia para mim, filho, perceba que o inferno está cheio de boas intenções.
Então não adianta simplesmente você ter boas intenções, você tem que viver o que aqui está escrito. Porque se você não viver a palavra, ainda que você tenha o seu coração cheio de boas intenções, tuas boas intenções diante de Deus, disse Isaías, são consideradas aí como trapos de imundícia, não valem nada diante de Deus. Temos que viver a palavra, obedecer a palavra. Então, porque eu disse para vocês, falsos mestres são lobos gulosos e ferozes. Eles estão aí apenas para devorar as ovelhas. E ainda que aparentem ter boas intenções, o seu coração foi corrompido pelo diabo. Seu único objetivo é desviar as pessoas da cruz, desviá-los da pessoa de Cristo e de sua obra e levá-los para uma adoração falsa e, por fim, levá-los para o inferno. Todos esses falsos mestres que estão metidos hoje no Brasil, esses homens que pregam a teologia liberal, que pregam a teologia da prosperidade, não passam de lobos ferozes e gulosos que querem devorar as ovelhas. Então, seu único objetivo é desviar as pessoas da cruz da pessoa e da obra de Cristo. Assim como o objetivo do diabo aqui neste texto era um único objetivo, fazer Jesus desobedecer a Deus e desviar o seu foco da sua missão, que era morrer por nós na cruz do Calvário. O único objetivo de Satanás é desviar os crentes do seu objetivo, que é chegar à plenitude da estatura de um homem perfeito, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, em aspectos gerais, o Senhor Jesus Cristo, nesta sessão, ele nos ensina, em primeiro lugar, a confiarmos e nos submetermos à soberania de Deus. Então ele nos ensina a ter total confiança na palavra de Deus e no próprio Deus e na sua soberania, no seu controle soberano. Não fique abalado porque há falsos profetas no mundo. Não fique abalado porque tem esses teólogos liberais malditos aí que vêm deturpando a palavra de Deus. Eu posso dizer para vocês, confie na soberania divina. Em segundo lugar, Jesus ele nos ensina a conhecer e se aprofundar na palavra de Deus, na bendita palavra de Deus. E em terceiro lugar, ele nos ensina a obedecer, praticar, viver, respirar e refletir o que diz a palavra de Deus, o que diz as Escrituras. Pois a palavra de Deus e a oração são as únicas armas que nós temos aí contra as astutas ciladas do diabo. A única forma, meus irmãos, de nós fazermos frente ao liberalismo teológico e a esses falsos ensinos que estão predominando o mundo é através do ensino claro das Escrituras, é através da palavra de Deus. Se não conhecermos a palavra de Deus, vamos ser engodados com falsos ensinos. Mas se você se aprofunda na palavra de Deus, se você conhece o que Deus diz, quando um pastor subir no púlpito, você vai estar atento e vai ver se o que ele está ensinando de fato é palavra de Deus. Se for palavra de Deus, vocês podem dizer amém. Se for palavra de Deus, Deus está falando. Agora, se for a palavra do homem, Deus não está falando. Pode ser algo do intelectualismo dele, mas não é a palavra de Deus. Então essas são as únicas armas que temos para vencer as turbulências deste mundo caído, depravado e diabólico, cheio de falsos mestres que já se renderam ao pecado e à mentira. Dr. Steve Larson nos ensinava lá na conferência da Old School o seguinte, que a palavra de Deus ela é fogo consumidor e também é martelo que esmiuça a penha. E ele citava esse texto aqui, ó, abra comigo, em Jeremias 23, 29. Veja o que diz aqui, ó, Jeremias capítulo 23 e versículo 29. Isso aí foram os últimos aspectos aí que ele foi nos apontando ali dos 7 símbolos que a Bíblia nos apresenta com relação a ela mesma. Foram os 2 últimos símbolos que ele nos deu. Ó. Ele mostrava aqui o seguinte, ó, prestem bem atenção em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Ó. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? E eu posso dizer para vocês que a palavra de Deus, meus irmãos, é fogo que consome os pecadores.
que consome os falsos profetas. E a palavra de Deus também é um martelo que esmiuça todo o falso ensino e o faz em pedaços. Portanto, meus irmãos, se submeta à palavra de Deus, obedeça à palavra de Deus, viva as Escrituras, viva para Cristo, não viva para você mesmo. Olhe para o seu ego e perceba que sozinho você não consegue servir a Deus. É necessário que você conheça a palavra de Deus e sirva a Ele de acordo com o que está escrito. Então se submeta e obedeça a palavra de Deus. Não siga apenas o que te agrade, mas toda a Escritura, a Bíblia em sua totalidade. É isso que Cristo exige de nós, que nós vivamos a palavra de Deus em sua totalidade, em sua complexidade também. Ainda pontos que são difíceis de entender, procure se submeter. Tem coisas que não vamos entender aqui nesta terra, questões como a soberania divina e a responsabilidade humana são coisas que jamais vamos entender aqui nesta terra. Como é que Deus, Ele determina todas as coisas aqui nesta terra e ainda as coisas erradas que nós fizermos? Ele não é responsável pelas coisas erradas que fazemos e nós somos responsáveis. São coisas que nós não conseguimos a lógica humana compreender. Mas ainda que tenham coisas que sejam complexas, se submeta e faça como João Calvino. Aquilo que você não compreende, aquilo que você não entende, aquilo que a Escritura não te deixa saber, abra sua boca e diga: esse ponto aqui eu não sei. Eu estudei, mas eu não compreendi e talvez não vou compreender até que eu seja glorificado. Mas se submeta à palavra de Deus. Obedeça a Cristo, obedeça o Criador, obedeça o Espírito Santo, porque só assim você vai agradar a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.